Oi, gente! Começando mais um Maquiando Cliente e dessa vez eu resolvi trazer um tutorial bem bonito, com esfumado bem bacana e muito brilho, claro. E para iniciar o processo de preparação de pele, vocês já sabem que eu sempre começo pela limpeza e eu tô usando o tônico adstringente da Nivea. O próximo passo foi vir com a bruma e agora eu tô utilizando um hidratante. O que eu tô usando na pele dela é o da latinha azul da Nivea. Eu super indico todos os produtos da Nivea. Então, se você for numa farmácia e tiver dúvida sobre qual produto comprar, investe nos produtos da Nivea porque são maravilhosos e tem um ótimo custo-benefício. Depois eu apliquei o primer da Tracta só numas regiões centrais mesmo, na zona T do rosto. E agora eu tô vindo com a base. A base que eu tô usando nela é a Color Stay da Revlon. E eu aplico ela sempre de cima pra baixo com um pincel língua de gato. Depois eu retorno com um pouco de base em algumas áreas só para dar um pouco mais de cobertura e eu continuo espalhando exatamente da mesma forma. E só com o excesso do pincel é que eu trago o restante da base para o pescoço. Às vezes isso não é necessário, então não é uma regra, você não precisa fazer isso de trazer a base para o pescoço toda vez que você aplicar a base no rosto de alguém. Depois eu venho com a esponjinha úmida e eu vou dando batidinhas bem leves, só para poder assentar essa base na pele dela. Então vocês podem perceber que eu não aperto com muita força, que é para não retirar a base do lugar. Contorno da Kryolan e eu aplico o contorno exatamente da mesma forma. Então eu trago acima da linha da orelha em direção à boca e eu aplico já esfumando. Trago esse contorno também para a região da testa e eu espalho logo com a esponjinha porque assim eu sinto que o meu acabamento fica mais bonito. Então não perco muito tempo para poder esfumar esse contorno. Aplico também um pouquinho no queixo e um pouquinho mesmo na região do maxilar. Nariz também não tem segredo nenhum, eu só aplico do início da sobrancelha até a ponta do nariz e eu vou aplicando dessa forma, sempre tentando fazer a linha mais estreita possível e depois eu esfumo só com a lateralzinha da esponja. Corretivo da Natura Aquarela, que, como vocês sabem, é o meu corretivo favorito, então eu aplico ele para fazer toda a área de iluminação. Na região do queixo dela, eu aplico só um pouquinho de corretivo, bem pouco mesmo, não preciso aplicar muito, porque eu quero achar um equilíbrio no tamanho, na forma do rosto dela, então isso vai muito do maquiador. E, gente, sempre com a mão super levinha para poder dar toquinhos na pele, tá? Então, sempre deem batidinhas com a mão super leve, que é para poder dar um acabamento bem bonito e não sair o produto do lugar. Depois eu venho selando a pele dela. O pó que eu tô utilizando para fazer essa parte é o pó Camel da Benai. Eu amo esse pó, ele é super fininho e eu acho que a cor dele é muito bonita. Depois eu faço selagem das partes escuras com o Harmony da MAC. E esse pincelzinho, que ele é um pincel de cerdas naturais, então ele é bem fofinho, ele é muito bom para essa parte. Selo todas as regiões onde eu apliquei o contorno escuro. E para poder esfumar o nariz, eu venho com um pincelzinho pequeno mesmo de esfumar os olhos. E eu venho selando essa lateralzinha, que é para poder ficar bem anatômico e não sair tanto produto do lugar. Depois eu venho com esse pincel para pó, fofão, sem produto nenhum. E eu vou retirando esse excesso de pó translúcido da pele dela. Pode fazer sem medo que o pó não vai misturar. Depois eu venho com um blush, esse é a paletinha da Daisy ou da Rinode. Eu amo muito essa paleta, eu já falei pra vocês 1000 vezes, porque essa paleta ela já tem uma leve cintilância, então eu já não preciso pesar muito no iluminador, o que é muito bom pra quem tem poros abertos ou pra quem tem espinha nessa região. Neutralizo então a pálpebra dela com o potencializador da NYX e depois eu dou acabamento com a esponjinha. Agora eu venho com o primeiro tom de sombra e o pincelzinho maior da Dye Makeup e eu vou depositando essa sombra e esfumando. Agora eu tô vindo com um pincel menor e um pouco mais firme para poder esfumar só as bordinhas com uma cor um pouco mais clara. Agora eu tô vindo com o terceiro tom da sombra, que é o marrom mais escuro, e eu aplico um pouco mais abaixo de onde eu apliquei a primeira sombra. Então eu aplico e já vou esfumando em formato circular.
Dá um acabamento bem bonito, eu volto com o pincel da primeira sombra, só nas bordinhas desse marrom mais escuro, e eu vou esfumando, que é para poder deixar um degradê mais bonito. Agora eu tô vindo com a última sombra mais escura da parte de cima, e eu vou depositando ainda mais abaixo, volto com o pincel anterior, dou o acabamento nas bordinhas, e para você ter um esfumado bom, gente, é essencial que você faça essa parte. Deposita a sombra, volta com o pincel anterior e esfuma as bordas. Então, nunca se esqueçam, esfumar é essencial para toda maquiagem. Lápis de olho fora da região da linha d'água, só nessa região da pálpebra inferior. E depois eu venho com um pincelzinho de precisão e eu esfumo todo esse lápis. Começo o processo da selagem desse lápis com o penúltimo tom de sombra que eu usei na parte de cima, que foi um marrom escuro, e eu esfumo todo esse lápis. E para esfumar esse marrom escuro, eu venho com um marrom um pouco mais claro e eu venho depositando e esfumando na parte inferior, que é para me dar um degradê bem bonito. Venho com o último tom da sombra que eu usei na parte de cima, que é um marrom bem escuro, quase preto, e eu vou dando acabamento. Depois eu aplico com o meu dedo mesmo uma sombra cintilante da Mary Kay. Eu não lembro o nome dessa sombra, mas ela é meio um prateado, sabe? Ela fica muito linda, gente. Dou o acabamento, depois eu aplico esse pigmento da MAC, que é o Reflect Pure. Ele tem um fundo prata, então combinou bastante com a sombra que eu usei embaixo. E eu tô vindo com a máscara de cílio, gente, porque eu acho muito bom fazer essa parte antes de aplicar o cílio postiço. Depois eu faço um delineado super fininho. Esse delineador que eu tô usando é o delineador da Renaudet. Eu amo esse delineador, vocês não estão entendendo. Depois que eu apliquei os cílios postiços, então eu ilumino abaixo da sobrancelha, que é pra já deixar um efeito arqueado, assim, pra parecer que ela acabou de fazer mesmo a sobrancelha. E aí eu começo a preencher. Eu tô usando a pastinha da Avon, eu acho que é a castanho claro. Ela é super castanho, realmente ela tem um fundo bem quente, mas ela dá um efeito bem bonito. Meu batom favorito da vida, que é o batom da Mariana Saad, e a cor que eu tô usando é a Bocanada. Eu acho que ele dá um efeito bem bonito de nude pra quem tem a pele mais clara. Um pouquinho de gloss no centro da boca, só pra deixar bem bonito e finalizar do meu jeito. E a maquiagem foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido. Se você gostou, já curte aqui embaixo, comenta e me ajuda a compartilhar com seus amigos. E também me segue no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo. Beijos!